Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Muita gente pediu aí exercícios com relação ainda à tal da função trigonométrica. Desculpe, função trigonométrica. Estou com isso na cabeça. Função exponencial. Então vamos resolver alguns pedidos aí. Primeiro, o 0907 pedido pela Júlia. Vamos lá. Bem devagar, 0907. Estamos lá nas turmas A e B do positivo, agora as duas. Perguntaram assim, é um exercício da Unital de São Paulo. X é um número real. Sim? Sim. Daí os caras perguntaram, filhinho, qual é o conjunto solução dessa equação aqui? 5 elevado a x ao quadrado menos 6x mais 5, tudo isso é igual a 1. Quando que isso é verdade? Então vamos lá, primeira coisa. Já contei para os senhores que quando a banca, olha só, enquanto isso eu vou falando, vou arrumando aqui. Muito bem. Quando a banca te dá essas coisas birutas, de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa, e diz que isso daqui é igual, você vai ter que dar um jeito de transformar isso em coisas iguais, certo? Temos um problema, de um lado tem um 5. Do outro lado tem um 1. Nunca o 5 vai ser igual a 1. Como não? Olha que grande sacada. Muito inteligente que a banca fez. 1 para nós é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Lembra disso? Ah, é verdade. Então, você pode dizer que 5 elevado a x quadrado menos 6x mais 5 é igual a 5 elevado a 0. Como tem 5 elevado a alguém dos dois lados, você pode arrancar isso aqui e isso aqui. Ficamos então com x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Pergunta simples e direta e boa. Quais são os únicos números na Terra cuja soma dá 6 e cujo produto dá 5? Quem são? Ok? Soma igual a 6, produto igual a 5. Só pode ser x1 é o próprio 1 e x duas linhas é o 5. 5 mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Ou seja, o conjunto de solução será x pertence aos reais, tal que ou x é igual a 1 ou x é igual a 5. Esse é o conjunto de solução. Ou como a banca colocou lá, letra C, que diz 1 ponto e vírgula 5. Só os dois. Claro para todos? Então, de novo. Quando a banca pede equação exponencial e diz que A elevado a B, que é o caso aqui, igual a C elevado a D, temos um problema, porque bases diferentes não tem muito o que fazer. Só que em alguns casos, a banca vai colocar isso aqui como sendo o número 1. O 1 é a mesma coisa que você reescrever o próprio número A elevado a 0. Certo? Para ter a mesma base, de se poder cortar, nesse caso, o 5 com o 5. Claro para todos? Tranquilo? Sim. Cortamos o 5 com o 5 e ficamos com a equação de segundo grau. Acha as duas raízes, nesse caso, 1 e 5. Boa? Boa. Então, entendeu, dona Júlia? Sim. Sim. Vamos para mais um pedido também, desta vez, da Maísa. Perguntou o seguinte, ei, dá para resolver a 0908? Sim, vamos resolver a 0908. Essas 2 semanas foram semanas complexas, aí, muita coisa acontecendo, dando aula aqui, lá e acolá, então não tive tempo de gravar. Então vamos gravar tudo hoje para todo mundo ficar feliz. Lá da UEPA, Estadual do Pará, o cara conta uma história bonitinha e diz o seguinte, a função f de t é 240 vezes 2 elevado a t. Esta função determina a quantidade de praças por ano, onde t é o número de anos, certo? A pergunta é, então isso daqui, número de praças que nós teremos. E ela é em função justamente do t, que
é a quantidade de anos transcorridos. Pergunta da banca: quando que eu terei 960 praças? Então lembre, esta função de t, que é o número de praças, vai ser em função justamente do número de anos. A pergunta da banca é justamente essa: quantos anos nós iremos esperar até que até que essa cidade tenha 960 praças? Muito bem. 960, que é o valor que a banca te deu, a nossa incógnita está aqui. Então é só fazer 960 por 240, será 2 elevado a t. 940 por 260. Desconfie. Aqui termina em 6, aqui termina em 4. Então há uma grande chance que seja 4. Vamos ver. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Realmente. 4 será 2 na t. Veja que o tempo não é 4 anos. Cuidado, hein? 4 é 2 elevado a t. A gente quer o t, então muda todo mundo de lado. Eu sempre dou o seguinte conselho. A incógnita que a banca pede, seja n, t ou x, seja lá o que for, sempre deixa o lado esquerdo. Sim? Sim. 2 elevado a t. Caímos naquela mesmo exemplo anterior. Tem uma base de um lado e outra base do outro. Mas você sabe, ou pelo menos eu espero que você saiba, que isso daqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Certo? Então, se 2 elevado a t é 2 elevado ao quadrado, o senhor vem aqui e Hadouken! Portanto, o t, 2 anos. Temos que esperar 2 anos para termos 960 praças. É muito óbvio. Quando a banca te dá um exemplo assim, sempre vai dobrando. Por quê? 2 elevado a 0 é 1. Primeiro ano tinha 240 praças. Segundo ano, 2 a primeira, que é 2 vezes 240, 480. Terceiro ano, 2 ao quadrado, que é 4 vezes 480, 960, que é o que a banca pede. Então, o número de praça vai sempre dobrando ano a ano. A banca não conta isso diretamente, mas coloca uma formuleta aqui. Claro para todos? Sim? Muito bem. 28 foi embora. 2, eu estou com fixação com 2. 9, 09, 08 foi embora. E agora um dos polêmicos. Eu tentei resolver em sala lá com o coleguinha, mas como eu estava, peço desculpas a ele e a todos, estava saindo correndo, tinha que dar aula em outro lugar, acabei não lendo direito. Então fiz uma coisa que eu sempre recomendei que os senhores não fizessem, que lessem rapidamente. Não pode. 9 e 11. Que é um dos grandes polêmicos, diz assim, lá da Unifor, do Ceará, Fortaleza. Certa substância radioativa de massa M0, então no instante 0, a substância tem uma massa que não interessa para nós, M0. A cada instante t maior do que 0 em segundos, a massa mt restante é dada por... Então, a massa que fica é a massa inicial vezes 3 elevado a menos 2t. Ou seja, dá para ver de longe que isso daqui é decrescente. Aqui, ó, o expoente do 3 é negativo. Então, se fosse traçar o gráfico, seria assim, ó. Não ia passar. Vamos fazer de direito, né? O cara quer fazer o troço nesse horário, quer fazer de qualquer jeito. Não, né? Como é que vai passar pelo eixo? Não, né, filho? Começou lá no M0 e foi decaindo. Então, isso aqui para nós é massa inicial. Então, dá para ver que ele vai decaindo ao longo do tempo. Nunca vai chegar a 0, a não ser, eu já contei isso lá milhões de vezes, só vai chegar a 0 no infinito. Ele quer saber, então agora que vem uma questão de interpretação. A banca pergunta: qual o tempo transcorrido em segundos para que a massa desintegrada seja 2/3 da massa inicial? Então, essa é uma pegadinha que a banca fez, que eu li rapidamente e não ia chegar a lugar nenhum. Fizemos um monte de continha e não chegamos a lugar nenhum. A massa desintegrada de 2/3, ou seja, eu tinha a massa inicial, certo? E perdi 2/3 dela, já que ela desintegrou. Então eu fiquei só com 1/3 da massa inicial. Então cuidem com isso. Eu estava tentando calcular lá para o coleguinha 2/3, eu colocava 2/3 aqui, mas não é 2/3 que ficou. 2/3 foi a massa que desintegrou, eu fiquei só com 1/3. Então, o que dá para fazer? A massa final será 1/3 de M0, será o próprio M0 que multiplica 3
elevado a menos 2t. Já logo de cara podemos fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. 1/3. O que se faz? Reescreve como sendo 3 elevado a menos 1. 3 menos 2t. Ou seja, o 3 vai embora com o 3, muda todo mundo de lado, já que a gente precisa do t, menos 2t igual a menos 1. Agora vem a grande dica. Se você tem menos dos dois lados, e só nesse caso você faz isso, some com o sinal de menos. 2t igual a 1. Se duas vezes o t é igual a 1, portanto, o tempo será meio, ou seja, meio segundo. Então, lembrando, a banca nos disse que no tempo zero tinha massa zero, massa inicial. O decaimento desta substância acontece de acordo com essa formuleta aqui. Lembrando que é decaimento porque o expoente do 3 é negativo, então realmente vai decair. Só que a banca disse que a massa perdida ou desintegrada foi de 2/3. Se eu pedir 2/3, fiquei só com 1/3, concorda? Porque eu posso reescrever isso aqui como sendo 3/3 de M0, que é a massa inteira. Massa inteira é 3/3. Ou se aqui fosse 5, 5/5. Se aqui fosse 8, 8/8. Entendeu a ideia? Então, a grande dica é, sempre reescreva a parte inteira, ou seja, quem é o M0 inteiro, em vez de escrever só 1 aqui na frente, 1 M0, transforma em fração para ficar mais fácil você diminuir. Ah, ela perdeu 2/6. 2/6, então chama aqui de 6/6, que é inteiro, porque 6 por 6 dá o próprio 1, entendeu a ideia? Então eu tinha 3/3, que era a massa completa, perdi 2/3 porque desintegrou, então isso aqui realmente desintegrou. Isso aqui foi desintegrado, ou seja, virou pó, virou só energia, e ficamos com, claro, 1/3. Então a banca quer saber quanto tempo demora para ficar só 1/3 de massa restante. 1/3 de M0, já que é a fórmula, igual ao próprio M0 vezes 3 elevado a menos 2t. Corta o M0 com M0, nos livramos de uma parte. Ficamos com 1/3. De um lado tem 3, do outro lado tem 1/3. Ué, são diferentes? Não são, não. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Mata o 3 com 3, ficamos com menos 2t igual a menos 1. Mata os dois sinais de menos. Por quê? Cuidem, o tempo não pode ser negativo. É uma das únicas unidades nas quais não posso ter negativo. Eu não posso ter um tempo para cá. Seria um tempo antes da coisa acontecer, não faz sentido. Então, se você encontrar o tempo igual a menos 2, você errou em algum lugar. Claro para todos? Sim. Então, fizemos as continhas. 2 vezes o t dá 1, portanto, t igual a meio. Portanto, corrobora a letra A de amor. Certo? Então, nós damos 3 exercícios com uma cajadada só. Lá nas turmas A e B do positivo, entramos em PG. Lá nas turmas A e B de outro lugar, que não interessa onde, nós estamos em PA. Vamos entrar em PG lá na próxima semana. Certo? E depois em logaritmo, que é a parte divertidíssima. Então dá uma segurada aí, tem dúvida, escreva, mande sinal de fumaça, inbox, ou WhatsApp, Facebook, seja lá o que for. Tem dúvida? Escreva. Eu vou, mas só volto lá na sala de aula. Um grande abraço. Fui!